Na verdade, né, não preciso nem chegar na IA. Então, assim, eu ainda não sei como funciona toda essa história de YouTube, e, né? E aí vamos ver se a gente consegue, né, arrumar um tempinho para entender como é que faz transmissão pelo YouTube. Enfim, tem vários detalhes aí. Mas eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês. É sempre bom olhar para essas carinhas, esses rostinhos conhecidos que se dispõem a estar nesse horário da noite aqui, prestigiando mais um evento do SIG Brasil. Nós estamos num objetivo de estar disseminando cada vez mais a psicoterapia analítica funcional, a FAP, de fazer com que ela chegue para mais pessoas e trazendo convidados, convidadas de vários lugares para que a gente consiga entender, olhar para muitas perspectivas que a FAP nos apresenta. Então, hoje, nós estamos fazendo a abertura e aí, de novo, não precisa ir lá para IA, não. Assim, uma abertura que eu não sei se é série, se é seriado, se é temporada, eu não sei o termo, mas me falaram que é melhor série, né? Mas que foi uma série, um seriado, não sei, mas enfim, que nós pensamos com o nome, né? Os desafios de ser uma terapeuta FAP, um terapeuta FAP, porque a gente sabe que a FAP ela é cativante, a gente se apaixona por ela, mas ela também nos impõe muitos desafios. E a gente vê isso corriqueiramente, né? Quando a gente dá supervisão, quando a gente atende em FAP. Então, a proposta dessa série é que a gente tenha vários episódios, então é série e aí é episódio, né? Vários episódios com convidados e convidadas para estar falando um pouquinho dos desafios de ser uma terapeuta FAP. E hoje nós temos a nossa querida Aline Couto, que vai estar, que está fazendo então a abertura, né, dessa série, com lições feministas para uma terapeuta FAP. Então esse vai ser o recorte que ela vai trazer aqui para gente. E aí, Aline, eu gostaria de agradecer bastante a sua disponibilidade, porque é muito bom ouvi-la, tê-la aqui com a gente, contribuindo com esse nosso novo projeto. Então, agradeço demais. E aí eu vou estar lendo aqui seu currículo, viu, Aline? Peraí, que eu tenho que permitir as pessoas entrarem e... Então, assim, ó, é psicóloga pela Universidade Federal da Bahia, mestra em psicologia, análise do comportamento pela Federal do Paraná e doutoranda em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo. Estuda intersecções entre feminismo e análise do comportamento desde a graduação e atualmente pesquisa sobre terapia feminista e FAP. Foi membra fundadora do coletivo feminista Marias e Amélias, de Mulheres Analistas do Comportamento, e do SIG de Mulheres na CBS Brasil. Então, Aline, seja muito bem-vinda, e a palavra está com você. Então, muito obrigada mais uma vez, em nome do SIG FAP Brasil. Eu que agradeço, Cláudia. Achei tão, assim... Bom, eu fiquei com muita responsabilidade de abrir a série, né? Assim, quando você me falou a coisa da série que eu ia ser a primeira, falei, eita, né? Enfim, eu sou bem apegada com estruturar as coisas. Eu fiquei, meu Deus, e aí? Eu não tenho nenhum modelo de quem foi antes para eu ver qual que era, tá? Até falei para você, né? Então vamos nessa, então. Vamos ser boi de piranha aqui e vamos fazer aqui primeiro. E aí quando a Cláudia me convidou e falou qual era a proposta, eu achei muito legal, porque eu acho que tem muito disso que ela falou de quanto que a FAP é desafiadora e ao mesmo tempo ela tem essa coisa desse encantamento, assim, né? Eu me lembrei muito de como foi a minha trajetória mesmo com a FAP, que foi muito isso, assim, de ter achado muito incrível, até porque eu gostava já muito, né? Já estava muito investida na análise do comportamento quando eu conheci a FAP. E aí, para mim, era muito aquilo, tipo, caramba, isso aqui é claramente, para mim, faz a coisa acontecer de um jeito que tem um tempero especial aí, e então fazia muito sentido, né? Só que aí, quando eu via como funcionava, sempre me dava um certo medo mesmo, assim, de como que era fazer isso na prática, né? E aí, enfim, aí eu fiquei pensando muito qual que era a proposta, né, do evento. Eu não trouxe slide, eu não trouxe, eu vou ficar no Google aqui com vocês, né?
muito pensando nisso, assim, do que me levou, do que me trouxe até onde eu tô. Eu tenho bastante síndrome da impostora, inclusive em relação à questão da terapia FAP. Às vezes eu fico pensando, eu posso dizer que eu sou uma terapeuta FAP? Assim, porque eu não tenho nenhuma formação direta em FAP, né? A Cláudia leu aí meu currículo, né? Eu não tenho uma pós específica em FAP. O meu mestrado não foi em clínica, o meu mestrado foi em conceitual, né? Foi um mestrado teórico, né? E aí eu me voltei para a clínica de alguns anos para cá, assim, de fincar meu pé na clínica mesmo faz alguns anos, mas já conheço a FAP, já gosto da FAP faz bastante tempo, e desde que eu comecei a clinicar na clínica privada foi com FAP. E supervisão em FAP, workshop em FAP, enfim, eu fui fazendo a trajetória da minha formação, né, voltada para a clínica em FAP, mas eu também botei o pé em muitas outras coisas. Então eu não. Às vezes eu fico, pô, será que eu sou FAP mesmo? Tipo, eu tô de igual para igual, assim, na coisa. Às vezes eu me pego na dúvida, assim, sobre isso. E aí, pensando nisso, eu fiquei muito, tá. Não sei se as pessoas têm as mesmas dúvidas que eu, tanto que eu vi, inclusive, que a gente estava tendo uma conversa lá no WhatsApp, né, do como que funciona a formação em FAP, né, de como vai ser importante, talvez, até discutir isso aqui no SIG também. Porque muitas dessas coisas às vezes eu me atravessando também, sabe? De eu ficar pensando, tá, o que eu faço que é específico da FAP, o que é beber nessas outras coisas que eu falei, das outras experiências que eu tive, das outras coisas que eu acho importantes também. E aí acho que eu queria muito ficar conversando dessas coisas aí com vocês. Mas já tem mãos levantadas aí, se alguém quiser falar. Anelisa. Então, Cláudia, eu queria aproveitar essa dúvida, né, que a Aline colocou para a gente. A gente pode se considerar um terapeuta FAP sem ter uma especialização em FAP, por exemplo? Porque, por exemplo, eu comecei com a FAP em 2004, a estudar a FAP. Então, a gente está indo para 20 anos, né? E sempre atuei na clínica voltada ali nos princípios, né? Seguindo as regras da FAP. Mas aí eu também me pego nessa da Aline. Eu posso me falar que eu sou uma, né, uma analista comportamental. Aí eu sempre brinco, eu dou uma fapeada, tal, eu atendo fapeando. Mas eu não falo, eu sou uma terapeuta FAP, né? Eu falo, eu sou uma analista do comportamento, mas eu tenho um viés ou um pezinho na FAP. Então, minha dúvida é a mesma da Aline. E eu acredito que você, né, com tudo que você representa na FAP para a gente, eu te agradeço imensamente. Eu tenho muito orgulho, assim, de ter você dentro das pessoas que eu admiro. A Regina também, mas a Regina eu nem falo mais, porque ela já está cansada de saber. O que você fala para a gente sobre isso? É só para não deixar passar muito tempo, eu já quis levantar a mão, porque senão depois entra em outro assunto, aí fica chato a gente voltar tudo, né? Obrigada. Gostei, que a primeira pergunta não é para mim, é para você, Cláudia. Então, pois é que eu estou pensando. Eu, assim, né, fui pega de surpresa. Eu já estava ansiosa, já. Eu pensei, que bom. Mas, na verdade, eu acho que a gente tem dois pontos importantes da sua pergunta. Então, primeiro a gente tem títulos, né? Então, títulos que eles vêm de formações, de especializações, que tem uma especificidade. Então, esse é um ponto. E depois tem aquilo que a gente faz na clínica. Então, como é que a gente entende o caso, como é que a gente formula esse caso, como é que a gente atua e aplica nas nossas intervenções. Quando a gente pensa na formação em FAP, na especialização em FAP, sou um terapeuta FAP, não sou, então essa discussão, então eu acho que essa descrição, melhor dizendo, sobre, assim, sou um terapeuta ACT, sou um terapeuta FAP, então ela é muito recente, porque, na verdade, a gente olhava muito para sou uma analista do comportamento, né? E eu estou lá na clínica. Então, essas nomenclaturas mais específicas, né? Então, sou FAP, sou AT, sou DBT, enfim, elas vieram mais recentemente. Então, a gente ainda não sabe muito. Porque, assim, aí eu acho que tem a questão das gerações que a gente estava conversando antes, né? Porque, assim, então, né, que estou lá quase nos meus 50 anos, então é isso, eu fui treinada na TAC.
né, na terapia analítica comportamental, como analista do comportamento, né? Então, eu imagino que você também, a Regina, ainda, né, que é a nossa super sagrada, então, ela tem essa caminhada. Então, a gente, é isso, né? Nós somos analistas do comportamento e, sim, eu adoto o modelo clínico da FAP. Agora, então, quando a gente fala dessa, assim, sou um terapeuta FAP, eu acho que a gente ainda está tentando descrever quais são essas regras que definem um terapeuta FAP e o que é que, e ele vai responder a quê. Mas então, primeiro eu fico pensando que o que mais importa é sobre aquilo, é o que fazemos nas sessões com os nossos clientes e como é que a gente pensa na intervenção, como é que a gente pensa na formulação de caso e tudo mais. Porque não adianta eu falar, eu sou um terapeuta FAP e esse meu verbal não corresponder àquilo que eu de fato faço em sessão. Né? Então, eu fico pensando que, para além do título, que às vezes o título ele é importante, você aprende muito informações, especializações específicas, sim, tem tudo isso, né? Mas, para além do título, a gente precisa olhar para a nossa prática e entender como é que a nossa prática clínica conversa com aquilo que o modelo clínico da FAP nos oferece. Então, eu acho que vai um pouco por aí, viu, Anelisa? Mas aí eu não vou querer, não vou querer me demorar nisso, para a gente estar podendo, acho que, entrar um pouquinho na Aline, aí nos desafios dela, mas eu acho que eu dei uma resposta mais ou menos, pensada agora, sabe? Assim, tô pensando livremente aqui com vocês. Não sei se fez sentido. Então, Fernanda, você levantou a mão? Tem uma mãozinha levantada, Fernanda. Eu quero dizer que a sua fala, Cláudia, me tranquiliza bastante. Eu não sou especificamente da FAP, mas tenho forte interesse pela FAP. Eu sou uma psicóloga recém-formada em 2024 e eu me considero como uma psicóloga ACT. E eu sempre me perguntei, assim, sobre esse título, né? Eu não venho de uma família rica, abastada, que pode pagar todos os títulos do mundo para mim. Não venho, né? Então, me confortou bastante saber que o que importa é a minha prática. O que importa é o que eu faço. O que importa é a contribuição que eu faço na vida das pessoas, né? Claro que o título é importante. Vai vir com o tempo. Mas me tranquilizou. Obrigada. Exato, Fernanda, porque aí eu acho que para todos vocês aqui, a gente precisa entender muito a coerência nossa na clínica, ali na prática clínica, quando a gente está pensando nas intervenções todas. É essa coerência com algum modelo. E a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo. Porque é aquilo, né? Voltei para a clínica, estou aqui. Então, as pessoas que, se não forem pessoas da área, outras pessoas que me procuram, elas não querem saber se eu sou ACT, FAP, não é sobre isso. E aí você fala, não é sobre, sabe, esses detalhes. E aí um ou outro que é mais, né, que sabe um pouco mais de psicologia, mais curioso, ou teve um amigo que fez em FAP, sabe? Mas é um ou outro, assim. Então, aí quando a gente pensa nisso, a gente fala assim, a gente está lidando com o sofrimento humano. E obviamente que precisa ter uma coerência na minha prática, que converse bem com a teoria, com os conceitos e tudo mais, para não fazer uma confusão toda. Mas o importante é aquilo que eu faço. E ter essa coerência. Tá? Então, acho que é algo por aí. Mas, Aline, então eu queria te ouvir no seguinte, ó, que você estava falando um pouquinho de você beber de várias águas, de você, né, dar passeios aí por outras áreas do conhecimento. O seu mestrado, né, foi sobre feminismo e análise do comportamento, então um mestrado mais teórico. E aí eu fiquei pensando o seguinte, ó, por que a FAP? Por que você leu esse negócio e falou assim, que legal, vou fazer isso? Né? Por que a FAP na sua prática? E até você falou que no início você já entrou na FAP, né? Você já foi tentando fazer isso na sua prática de consultório logo de início. Então, eu acho que teve uma coisa que teve dois momentos também, porque né, eu até falei, né, eu vi a FAP lá na faculdade, assim, tipo, o primeiro momento onde eu estava ali, gostava de análise do comportamento e vi FAP mais concretamente quando eu fui fazer estágio em clínica escola, porque os meus dois supervisores, um deles era da FAP, que era o Rodrigo Guimarães.
E aí, Rodrigo, eu acho que alguns de vocês devem conhecer. É engraçado que o Rodrigo também, agora eu tô lembrando aqui que ele também tem uma trajetória bem teórica antes, né? Mas ele pesquisou também bastante coisa bem teórica. E aí, eu lembro que, assim, foi aquela coisa, eu achei legal, na época também, é aquela coisa, né, eu tô no estágio na clínica escola, então não é exigido que você feche lá todas as casinhas, faça grandes conceituações de caso, né, assim, então também não foi grandemente exigida em termos, né, do que era fazer FAP, né, mas eu já achava bem legal, né, e eu lembro que na época que eu me formei, também, até essa discussão da coisa de formação, né, que a gente estava falando, a coisa do título e tal, né, isso que você falou, Cláudia, me fez pensar nisso também, né, que assim, eu lembro que as formações em FAP, principalmente, elas eram gringas, né? Assim, a maioria das formações, né, de você fazer, né, FAP training e tal, era, né, Estados Unidos e tal, e agora a gente tem, né, assim, pós-graduações voltadas diretamente para FAP, para ACT. Na época que eu me formei, não tinha ainda, era aquela coisa de você fazer uma pós-graduação em análise do comportamento clínica, ou em análise do comportamento, e aí você migrar, né? E aí você ir fazendo essas formações, a depender de como que era a sua trajetória ali, né? E aí teve isso também, né, que já teve esse gap, digamos assim, né, eu não tive uma coisa de me jogar direto, assim, na teoria da FAP, mas eu achei muito legal na época, fiquei me interessada na época, só que eu tinha uma coisa que eu dava uma fugida da clínica, assim, tipo, eu fugi muito da clínica quando eu me formei, eu achava que eu não era capaz de ser clínica, hoje eu falo isso em voz alta, assim, mas demorou muito tempo para eu entender que era isso que eu sentia, assim, porque eu sentia muito que eu não dava conta, que era muito difícil, que era aquela coisa de estar ali só com uma pessoa, em contato com o sofrimento dela, assim, sem que eu tivesse, sei lá, uma instituição por trás. Eu primeiro, por exemplo, eu trabalhei com psicologia hospitalar. Né? Meu primeiro trabalho de psicóloga foi como psicóloga hospitalar. Então, era uma outra realidade, um outro contexto de intervenção. E eu, inclusive, já me interessava por FAP e hospitalar na época, que era uma coisa, né, que não tem, assim, né, tanta direção direta ali, direção direta é ótimo, mas enfim, coisa aplicada assim, direta de pesquisa, assim, então, no contato que a gente tem da FAP no consultório particular, né, eu lembro que eu me interessava, achava muito legal e comecei a já dar umas experimentadas. Aí eu fui pro mestrado, e quando eu fui pro mestrado, eu fui estudar sobre feminismo, como você falou, né, e quando eu fui estudar sobre feminismo no mestrado, eu não sei, assim, enfim, né, em algum momento eu fui me reconciliando um pouco com a ideia de fazer clínica, né, assim, aos poucos eu fui dando dá, assim, eu consigo, eu posso tentar, né, e no mestrado eu fiquei só no mestrado, eu era bolsista da CAPES, eu não estava clinicando, eu me mudei, inclusive, para fazer o mestrado, né, eu estava na Bahia, fui para Curitiba para fazer o mestrado, e aí eu fui estudar sobre feminismo e acabei entrando um pouco no que é o feminismo na clínica, comportamental, como que a gente discute feminismo na clínica, e nisso eu já trombei direto com as coisas que tem sobre FAP e terapia feminista, que, falando especificamente de feminismo aplicado à clínica, eu acho que, assim, na clínica comportamental, pelo menos, a gente tem mais coisas publicadas em FAP. Em relação a outras terapias comportamentais contextuais, tem coisas menos estruturadas dessa maneira, digamos assim, tipo, falando diretamente sobre feminismo e diretamente sobre terapia feminista, né, que é o que eu estudo hoje em dia. Então, acho que teve isso também de que eu conhecia já, aí eu achava legal, e aí quando eu fui, né, para me aproximar de verdade, que eu vi que a FAP fazia muito sentido nesse contexto, eu falei, ok, é isso que eu vou fazer. Assim, é isso que eu vou fazer, porque eu sinto segurança aqui, inclusive, de que tem coisas aqui que respondem a certos anseios meus como feminista e meus como clínica, inclusive. E aí que eu fui sentir, ok, isso faz sentido, inclusive, de aprofundar estudando, tem coisas que... Porque até o que tem publicado é bastante... Como é que eu posso dizer? Não tem tanta coisa assim, né? Tem coisa, mas não tem tanta coisa assim, né? Então, é bastante aquele campo ali que dá para você fazer mais investigações. Então, eu já fui me interessando também nesse sentido, assim, né? De, academicamente falando, ficar curioso do que dá para gerar. Então, para mim, acabou sendo natural do tipo, ok, pô, faz sentido, tá na literatura, tem a ver com coisas que eu já estudo, tem a ver com valores que eu já tenho. Para mim, assim, foi aquela coisa de dar aquele match perfeito, assim, né? E aí que eu fui falar, ok, então agora eu vou lidar com as coisas que eu sinto aqui que são deficiências da minha formação, que são medos que eu tenho, e aí eu fui buscar supervisão, fazer workshop, fazer curso, aí que eu fui me aprofundar um pouco mais teoricamente, né? Mas aí eu tinha essa experiência inicial muito da graduação, aí dei essa
pausa, digamos assim, né? Fui trabalhar com o hospitalar, e depois fui para o mestrado, parei, né, de fazer qualquer coisa aplicada ali naquele momento, fiquei 2 anos. Aí ainda teve um outro momento que eu fui fazer uma residência em hospitalar também, aí, enfim, deu ruim, aí eu fui parar na clínica depois disso, né? Eu acabei abandonando essa residência e indo direto para a clínica, falando, beleza, é agora, né? E aí foi que eu fui enfrentar a coisa mesmo, assim, né? Eu acho que teve isso, de que teve uma coerência teórica, né? Mas também tinha esse meu contato inicial, assim, de que, ok, eu já mais ou menos sei como é. Então, para mim, faz sentido que isso faça sentido, digamos assim. Acho que é isso. E Aline, como é que foi para você? Então, então, se a gente for pensar teoricamente, tudo isso faz sentido. Né? Uhum. E aí você está lá, fazendo o seu mestrado. Aliás, participei de uma banca da Letícia, orientada pela Carolina Laurenti, e o seu texto está lá como um dos marcos, viu, Aline? Então, tá lá. Exato. Né, aí vem a Aline Couto e Alexandre Litriti com um dos textos que marcaram essa discussão toda dos análise do comportamento. Então, só abrir um parênteses, porque participei dessa banca essa semana, foi super interessante. Então, essa dissertação da Aline, né, tem um marco na nossa área bem importante. E aí, Aline, eu estou pensando assim, tá, então você foi para a clínica. Então, tá bom, você sentou lá, né, vamos lá, vamos começar a atender. E aí você já tem essa coisa do feminismo, você tem essa coisa, né, da FAP. E aí, quais foram aqueles primeiros desafios? Porque quando a gente conhece a teoria, a gente fala, tá, tudo faz sentido. Aí você senta, você olha para uma outra pessoa, você olha no olhinho de uma outra pessoa e você fala, tá, agora vai. Como é que foi isso? Acho que tem uma coisa de que é isso, né? Teoricamente falando, fazia sentido para mim. Aí eu vinha de uma área muito teórica também, que era isso, eu fui fazer mestrado, né, em conceitual, com Alexandre e tal, né? E aí eu estava, digamos assim, na minha zona de conforto com isso, assim, bem digamos assim, porque também não é tão confortável assim, não. Essa zona de conforto não é tão confortável quanto poderia ser. Aí, eu acho que quando eu fui para a prática, teve muito a coisa de eu conseguir entender como que isso funcionava sem traduzir diretamente o que eu lia na literatura. Acho que, não sei se sei lá, acho que é o melhor jeito que eu consigo descrever aqui, né? É isso, você vai ler a FAP, né, tem lá um formato, digamos assim, né, tem uma forma que você vai sentir, inclusive, de como funciona a aplicação, né, acho que isso, inclusive, para mim, eu lembro que ficou bem claro para mim que era isso que eu sentia quando eu fui ler o FAP Descomplicada, principalmente, né, que tem aqueles diálogos ali, né, no começo dos capítulos, assim, né, que você vai percebendo como é que rola essa coisa do processo do diálogo mesmo na terapia. E aí que eu lembro que eu fiquei percebendo, tipo, tá, e quando eu leio isso aqui, e quando eu leio textos de pessoas da FAP brasileiras, por exemplo, e quando eu leio pessoas diferentes falando o que elas fazem, né, eu vou percebendo que tem coisas que se repetem e tem coisas que me parece que vão cair numa coisa de estilo do terapeuta e de coisas que esses terapeutas especificamente vão identificar aqui, né, e colocar como foco, digamos assim. E eu acho que isso que foi a minha primeira coisa de pensar, ok, o que sou eu fazendo FAP, assim, o que eu consigo fazer, o que é dificuldade, o que é, porque realmente tem uma coisa aí de como aparece na literatura e como que é na verdade, né, de verdade. Até tem a coisa, para mim, pega muito isso da coisa da tradução também cultural, né, de como que é, né, sei lá, um terapeuta FAP dos Estados Unidos, um terapeuta FAP brasileiro. Eu lembro que isso foi uma coisa, inclusive, também que para mim foi bastante ponto de virada quando eu fiz o meu primeiro workshop, que foi de pensar, ok, tem estilos diferentes, tem uma forma diferente desse diálogo acontecer, que não é necessariamente daquele jeitinho que aparece, né, no como que você vai lá e aponta o CRB, o CCR, né, como que você aponta o processo acontecendo, né, assim, tem umas coisinhas mesmo muito de, isso, acho que de repertório individual até, que eu tinha muita dificuldade de identificar. Isso aqui é coisa que a teoria manda você fazer, isso aqui é uma coisa que tem a ver com um estilo ou uma forma que eu vou aplicando, né? E eu sentia muito isso principalmente porque quando eu fui fazer meu primeiro workshop, né, e aí eram, né, 4 terapeutas fazendo workshop,
Aí que eu fui percebendo essa coisa dos estilos, né, que cada um ia ter um estilo diferente. E uma das inseguranças muito que eu tinha era isso, de como que eu demonstrava afeto, de como que eu conseguia fazer aquela coisa do reforçador natural ser natural ali, de fato, né, de eu não ser aquela coisa de falar, que legal isso que você fez, né, de como que eu fazia isso, assim, de como eu me percebia fazendo isso, e como que eu percebia o que era dificuldade minha, o que não era, né, o que era ter um ou não, né. Eu acho que isso foi a minha primeira coisa, assim, eu senti segurança suficiente de pensar, ok, isso aqui sou eu fazendo, né, ou, ok, isso aqui é porque realmente está faltando alguma coisa que eu não estou conseguindo ver aqui de conceituação, ou de não estou fazendo alguma das regras funcionar legal, né, aí eu acho que isso foi a primeira coisa que para mim foi difícil, e eu acho que isso que é uma coisa que me faz até hoje pensar, às vezes, de, tá, estou sendo terapeuta FAP, né, hoje eu me sinto mais segura de perceber o que eu faço no processo, porque eu fui aprendendo a fazer isso, né? Inclusive a identificar isso mesmo, né? Do que é a teoria funcionando ali para mim, né? Mas eu lembro que no começo era bem difícil, assim, eu sentia muito que eu não estava conseguindo alcançar aqueles modelinhos que eu via na literatura, aquela coisa daquele jeitinho, assim, e aí eu ficava pensando, tá, ou era uma coisa de, ai meu Deus, eu não sei fazer, meu Deus, isso aqui é muito difícil, né? Ou era o, será que eu só não estou conseguindo perceber direito? Né, assim, e acho que essa foi a primeira coisa, assim, essa tradução assim, da teoria para a prática, que para mim pegou muito no começo. E Aline, uma coisa que, assim, eu tô achando muito, muito interessante que você está falando, né, essa descrição que você está fazendo dessa ida para a clínica, pensando em FAP, porque, veja, quando você faz o workshop, quando você lê lá os textos, enfim, tem uma diferença, né? E aí, acho que uma primeira descrição que você fez que eu achei excelente, então, assim, eu tenho o que é a FAP, mas também eu tenho os estilos dos terapeutas, das terapeutas, e que a gente pode estar fazendo aquilo que a FAP propõe de várias maneiras. Só que essas várias maneiras, quando eu estou considerando o estilo, né, do terapeuta, o estilo da terapeuta, faz com que você coloque você, como terapeuta, no central, ali no centro da coisa, para você pensar, e aí, o que eu estou fazendo? Porque é isso que acho que é interessante. Então, acho que dá para perceber que a FAP faz esse movimento e coloca a gente ali, ó, sabe, num holofote, num primeiro momento, do tipo, tá, vou ter que pensar, como é que eu demonstro afeto? Como é que eu lido com cuidado? Como é que eu acolho o outro? Como é que eu dou um feedback? Como é que eu recebo uma crítica? Né? Como é que eu vou lidar com um conflitozinho aqui, com uma tensão no relacionamento? Como é que eu expresso meus sentimentos? Então, aí, de repente, você entra no modelo, que você acha muito legal, né? Você lê lá, você fala assim, é apaixonante, isso é legal. Aí você começa, né, a pensar em tudo que você poderia estar fazendo, e você fala, tá, então tem uma coisa muito estadunidense aqui, que, né, então eu tenho que pensar, tá, venho de uma outra cultura, tem as adaptações, também tem o estilo terapêutico de cada um, que isso é importante, né, porque a gente lembra que lá no começo a gente falava assim, putz, será que eu vou ter que sair igual, falando igual Mendes? Será que eu vou ter que sair, aí eu e a Lê, a gente sempre brincava, Alê, será que eu vou ter que ser fofo como você? Eu não consigo ser fofo, Alê. Eu estou tendo uma crise existencial, porque para fazer FAP eu preciso ser fofa, e eu não sou nem um pouco. Né? Então a gente ria bastante com isso, mas para a gente chegar nesse ponto dos estilos terapêuticos, que isso é bem importante, cada um, né, tem o seu jeitinho de fazer FAP aí. E aí eu achei super bacana isso que você trouxe, Aline, porque olha onde você vem, quando você vai para a FAP, assim, como é que eu demonstro afeto? Então você volta, né, os olhares voltam, desculpa, para a gente ali, enquanto terapeuta, enquanto pessoa, para a gente olhar para a nossa vida, para a nossa história de reforçamento, para a nossa história de interações, a gente começa a aumentar, né, a nossa consciência de como estamos na interação com o outro, o que fazemos na interação com o outro. Né? Então, eu achei muito bacana, porque é esse movimento. O primeiro movimento é tipo, tá, olha para você, querido terapeuta. E às vezes esse primeiro movimento já espanta muita gente da FAP. Você fala, eu não vou olhar para mim? Não vou fazer isso não. Né? Eu vou seguir uma outra coisa e pronto. Então, nossa, adorei te ouvir. Faz todo sentido agora que você falou assim. Aqui também eu tô pensando aqui, que acho que foi o que me espantou no primeiro momento também, né? Essa coisa de ter que olhar ali pra mim, assim, né? Tipo, E essa coisa do ser fofa me pega bastante, me pegava bastante,
Porque os modelos que eu tive também eram modelos muito fofos. Meus professores eram o Rodrigo Guimarães e era a Ana Luciliana. Não sei se vocês conhecem a Ana Luciliana. Ela é, assim, uma fofa. Assim, ela é muito fofa. Então é muito difícil, assim, você pensar, ok, eu não consigo ser assim, né? E a Ana, inclusive, ela foi, né, foi orientada da Sônia Meyer, assim, né? E então ela tem uma formação muito legal, assim, né? E ela era muito cuidadosa com ensinar pra gente sobre clínica e ela nunca cobrou isso da gente, mas é aquilo, é o teu modelo que tá na tua frente, assim, né? Aí eu lembro que a coisa dos workshops foi nesse sentido, foi muito legal por isso, por conseguir ver outras pessoas fazendo e conseguir identificar o que era isso, e essa coisa também cultural, assim, né, de como que é, né, assim, que é isso, aí eu vi os exemplos, assim, disso nos textos, eu pensava, mas sei lá, eu sinto que se eu for falar isso aqui vai ficar muito estranho, né, ou falar qualquer coisa parecida, né, I feel so close to you, assim, né, o inglês, assim, sai estranho em português, algumas coisas, né, não tudo, né, óbvio, mas aí, inclusive nisso, né, até pela coisa do também ter vindo já do pé da terapia feminista, me fez pensar muito nisso também, porque pensando em terapia feminista foi que eu fui olhar também para o quanto fazia muito sentido olhar para mim enquanto terapeuta, né, e como que essas coisas são cobradas, são vistas, né, como que a gente vive isso nas interações que a gente tem, né. Ale! E aí, assim, tem uma coisa de que, por exemplo, até essa coisa, né, da forma, né, como que é ser fofa, assim, né, sendo mulher, tá, né, o que isso é cobrado da gente ser maternal ou alguma coisa do tipo, como que a gente constrói isso e como que a gente, enfim, é reforçado ou não, né, por isso. E aí eu lembro que eu ficava pensando, tá, né, isso aqui tem uns porquês, assim, tem umas reflexões que isso exige de mim, digamos assim, né. Pois é, acabamos de falar de você, Lê. E aí, tem o quanto que isso fazia sentido já de cara também para mim por causa disso, né, de ter ficado pensando nisso do ponto de vista feminista já, né, mas também do quanto que isso me fazia olhar para essas dificuldades também, né, e assim, isso demorou e demora, na verdade, até, né, de eu perceber que essas dificuldades foi uma coisa que eu acho que eu me dei conta, na verdade, esse ano, assim, sendo bem sincero. Acho que foi esse ano que eu consegui ficar tranquila com, por exemplo, uma dificuldade que eu tenho não é um problema. Não é que está errado, que eu tenho que ir lá e corrigir isso. Que isso é uma coisa que eu tenho que ir lá fazer uma formação preliminar. E até muito recentemente eu acho que eu ainda sentia muito isso, assim, tipo, era coisa que, tipo, identifiquei um T1, agora eu não posso fazer mais, nunca mais, sabe? E depois que eu consegui prestar atenção do quanto que isso tem a ver com a interação que eu tenho com aquela cliente, com o que é meu ali, como que isso funciona ali, né? E não sair correndo só do tipo, eu preciso corrigir, eu preciso consertar, eu preciso, não, isso aqui não pode, terapeuta não pode fazer, né? Porque eu não sei, eu acho que, sei lá, às vezes e aí talvez seja o momento onde, enfim, eu falo a primeira coisa talvez um pouco polêmica, mas a gente tem uma formação que muitas vezes é muito punitiva, né, nesse sentido, assim, né, para ser terapeuta, para ser analista do comportamento, né, essa coisa de, a gente tem que fazer certas coisas de certo jeito, né, tem que fazer certinho, tem que, né, e aí eu acho que vem disso também, né, dessa coisa de se eu não fizer, eu vou ser punida, né, então eu acho que demorou um tempo para eu entender também isso, e eu acho que só fui entender mais recentemente, assim, acho que foi até em supervisão, teve um momento que eu tive uma epifania dessas, assim, com a minha supervisora. E aí que eu fiquei, nossa, né? Então, nossa, isso aqui que a gente tá olhando como T1 não é que tá tudo errado, né? Tipo, que horrível, você é uma pessoa horrível, terapeuta horrível, meu Deus. Demorou um tempo pra entender isso, e aí, de novo, né? O difícil é que o tempo inteiro a gente precisa ficar olhando pra essas coisas. E às vezes isso é muito sensível, né? Então é puxado. Mas, ó, tem com mãozinhas levantadas, vocês estão falando um monte aqui, deixa eu puxar. Fernanda. Eu tive, assim, nossa, isso mexeu muito comigo. Uma dificuldade que eu tenho não significa que está errado. E eu queria ouvir mais sobre isso, porque eu estou anotando tudo dos meus insights. Eu quero anotar um insight perfeito, assim, na minha cabeça. Gostaria de ouvir mais sobre isso. Anota o que a Lê escreveu aqui no chat, que eu achei muito bom. É isso, né? Se eliminar os T1s, a gente elimina a possibilidade de vulnerabilidade. E acaba a FAP. É isso mesmo, né? Que é bem nesses momentos onde geralmente tem um crescimento, tem um contato com algo que é muito genuíno, assim.
E é por isso que é difícil pra caramba também. Porque nem todos os dias a gente tá querendo fazer isso, nem de todos os dias a gente tá com coragem suficiente. É puxado, né? Mas isso é uma outra coisa também. Enfim, eu vou ficar puxando toda hora a sardinha da história da terapia feminista, tá, gente? Eu lembro que uma coisa que me pegou muito também na coisa da discussão sobre terapia feminista é que, enfim, deixa eu dar só um contextinho também, né? Eu estudo sobre terapia feminista no doutorado, né, como a Cláudia falou, e quando eu falo a expressão terapia feminista é porque existe essa expressão mesmo, assim, na literatura, né, de uma discussão sobre aplicar valores feministas à terapia, que vem muito lá dos anos 60, 70, principalmente nos Estados Unidos, de quando começou a se discutir, né, quais são as implicações que o gênero tem para a gente construir terapias especificamente, mas para a psicologia em geral, né. Então, como que a gente construiu padrões sobre gênero, normas sobre gênero também, como que elas aparecem na terapia e como que a gente pode discutir elas de um ponto de vista feminista, é basicamente isso, né? E tem alguns princípios, algumas coisas lá que se repetem na terapia feminista, uma delas é esse olhar muito para a relação terapêutica, muito porque terapeutas feministas foram falando disso já, e é curioso porque, assim, a terapia feminista, ela não é uma abordagem, e ela não é exclusiva de uma abordagem também. Ela tem algumas relações, assim, mais fortes com umas abordagens do que outras, mas ela é uma espécie de filosofia, assim. Então tem psicanalistas que são terapeutas feministas, tem pessoal da TCC, tem de tudo, né? E aí, por isso, uma das coisas que me chama muita atenção é quanto que isso já encaixa de cara com a FAP, que é essa coisa de olhar para a relação terapêutica. Para algumas outras abordagens pode ser mais novidade do que para a gente, né? Mas elas falam muito do quanto que é importante a gente identificar coisas que acontecem na sociedade e na relação terapêutica aparecendo também, né? Então, se eu sou uma mulher atendendo um homem, isso vai ter impacto, né? Vai ter alguns impactos que pode ser importante eu prestar atenção, né? E eu prestar atenção vai ser prestar atenção em mim também, né? No que eu faço e como aquela pessoa responde a mim, né? E vice-versa. Se eu sou uma mulher branca atendendo uma mulher negra, vai ter impacto. Se eu sou uma mulher cis atendendo uma mulher trans, se eu sou uma mulher, enfim, uma mulher heterossexual atendendo uma mulher lésbica, e por aí vai, né? Isso tem impactos de como que a cultura ensinou a gente a se relacionar dessas maneiras. E esse olhar para isso combina muito com muitas coisas de como que a FAP trabalha, porque o olhar não é só olhar, né? Tipo, tá, já sei que funciona assim, né? É também você desafiar que isso seja diferente, né? E aí, quando a gente entra no como a FAP faz isso, né? Para mim é a hora que faz todo sentido, né? Porque a FAP vai ter uma forma de fazer isso, de fazer a gente identificar isso e também trabalhar com isso, né? Na terapia, né? De ok, eu vou fazer isso, né, assim, consigo modelar isso em sessão, né, eu consigo olhar para isso em sessão e modelar isso em sessão, né, tocar nesses temas em sessão, né, e, assim, para mim, né, fez todo sentido de novo, justamente porque é isso, tipo, tem a ver com valores, né, sociais e coisas que são importantes para mim desde que eu estudo isso já faz tempo, né, e porque eu tenho valores que têm a ver com o fato de que eu acho que a gente deveria ter uma sociedade mais justa entre gêneros, né? A minha prática funcionar para isso, para mim faz todo sentido, né? Então a minha prática se devotar de alguma maneira a isso faz todo sentido, né? E assim, eu sempre tive muito umas coceirinhas assim do tipo, tá, mas como eu faço isso? Tipo, como que eu vou colocar isso na prática? Como que eu tento fazer? Porque às vezes a gente fala, temos que observar, né? Temos que saber. A gente precisa prestar atenção dessas diferenças na sociedade, saber que existe, sei lá, racismo, machismo, né? Mas como que isso entra de fato na minha prática? Como que eu faço isso e como que eu aprendi a fazer isso? Eu tive uma formação bastante tradicional, digamos assim, né? Tipo, eu tô formada faz, acho que esse ano faz 11 anos, 12 anos, não lembro agora, 12 anos, Aí a minha formação, acho que, assim, eu diria que não mudou tanto, assim, também nesses 12 anos, pelo que eu percebo, mas a minha formação é bastante tradicional, assim, em muitas coisas, e a minha formação, além de tudo, a UFBA, ela é muito psicanalítica, né, então eu fui muito influenciada, embora eu tenha feito uma formação voltada para análise do comportamento mesmo lá, eu fui muito influenciada pela forma da psicanálise lidar com as coisas, muito daqueles modelos mesmo que a gente vê, né, do que é um terapeuta, né, jeito de se vestir, jeito de falar, né, jeito de... eu lembro que eu achava muito curioso, que era isso, né, tipo, o Salvador faz calor, né, gente, é bem quente, aí sempre tinha alguém de gola rolê, sempre tinha alguém de echarpe, assim, né, e aí, na minha cabeça, gola rolê e echarpe é muito roupa de psicólogo, assim. E faz calor, gente, nunca faz frio em Salvador não existe frio, na minha concepção, eu que sou uma pessoa bastante calorenta, eu nunca tive necessidade de usar uma echarpe em Salvador, assim, nunca.
Mas, assim, tipo, sei lá frio é 23 graus, o pessoal tá morrendo de frio. Aí, assim, tem quanto que eu acho que eu fui influenciada por essas coisas, assim, né, do que é o fazer, né, como que isso se traduz ali no quem sou eu sendo terapeuta, né. E é isso aí, quando você vai fazer, você vai ser influenciada por todos os modelos que você já teve, tudo que você aprendeu, né, e isso vai além do, tá, mas e eu? Né? Tipo, eu aprendi que o certo é isso, e eu? Né? E eu falei, mas e o que eu já sei fazer, o que eu não sei fazer, eu Aline, né? E a FAP me obrigou a olhar para isso, assim, não teve jeito, né? E eu acho que é uma dificuldade, foi uma dificuldade bem no começo, né? Mas que ela faz tanto sentido, para mim é tão clara do porquê, né? Que aí me dá uma vontade de dar uma enfrentada na dificuldade. Não sei, falou muito. Ali, porque, de fato, assim, né, uma das perguntas que eu tinha aqui era quando é que o feminismo entrou, né? Acho que você já falou um pouquinho sobre isso, e por que do feminismo, você também, né, falou um pouco sobre como é que ele conversa muito bem com a FAP. Então... Você nem precisa me perguntar, né, que eu já botei, né, porque já... Isso, né, porque eu achei bem interessante. E aí, um ponto, acho que importante que você comentou, o que a terapia feminista trouxe, o que a FAP trouxe, o quanto isso conversa com seus valores. Então, quanto tudo isso vai se alinhando aquilo com a visão de mundo que você tem, aquilo que você acredita, com coisas que são valorosas, importantes para você, e como é que, então, a prática clínica pode ter um sentido, né, ali para você, quando você consegue olhar para tudo isso. Então, assim, hoje você diria que... porque, assim, você tem um perfil no Instagram que tem o feminista ali, né? Então, provavelmente, estou eu imaginando que as pessoas que te procuram por terapia já conheçam um pouquinho dessa trajetória. Já conheçam também um pouco da trajetória sua na FAP, embora tenha questionamento, mas sou terapeuta FAP, não sou, enfim, né? Mas conhecem esse seu caminho. E como é que... Aí eu fico imaginando assim, né? Como é que essas... Sabe, em termos de expectativas, como é que esses clientes chegam? Quais são as expectativas? Porque você tem, né, uma descrição sobre você, e aí você está falando assim, não, então eu estou indo para uma terapia com uma pessoa que é feminista e tal. Mas quais são essas expectativas? E elas condizem com o que é de fato o feminismo, com o que, sabe, como é que ele entra na clínica, quais são esses valores? Tô pensando aqui. Porque isso é uma coisa que eu sempre fico pensando, principalmente quando eu vou falar sobre terapia feminista, que uma pergunta que costuma vir para mim é, tá, mas eu sou feminista, mas se eu falar isso, será que eu não vou espantar algumas pessoas, né, assim, porque é isso, né, tem gente que não vai ter os mesmos valores que você, né, para começar, né, e para mim, né, tem isso de que acaba que, como eu já me apresento como terapeuta feminista, muitas mulheres que vêm me procurar já vêm sabendo disso ou concordando com isso, digamos assim, né, tipo, tendo esse conjunto de valores. Não todas, o que é curioso, que é isso, né, tipo... Sim. O Instagram, ele é aquilo, né, é uma coisa que eu falo, inclusive, para quem é mais jovem, que sempre tem essa angústia aí do, tem que ter um Instagram, né, tipo, tem que ter um Instagram profissional, assim, cada vez mais eu com isso. Aí tem um negócio de que, né, assim... Até vem, eu vejo o meu Instagram muito como uma coisa do tipo, isso aqui é meio que o meu portfólio, digamos assim, né? Eu deixo lá as coisas que eu acho relevantes, porque eu acho importantes de falar, e porque eu percebo que são coisas importantes de tocar, mas eu não tenho muito apego a essa coisa de algoritmo, porque senão eu vou ficar maluca. Aí não vou dar conta de mais dessa função na minha vida, não. Aí tem bastante gente que vem, né, por ele, assim, tipo... ou que vem porque alguém viu e aí indicou também. Tipo, às vezes tem gente que me conhece pelo Instagram e me indica para alguém, né? Rolou isso, acho que recentemente mesmo, eu lembro de uma cliente que foi assim. E tem gente que vem sabendo nada. Eu tenho uma cliente mesmo que eu estava atendendo há mais de um ano, e aí esses dias ela falou, eu vi seu Instagram lá, eu não conhecia, minha filha me mostrou, tal, não sei o quê. Porque ela é uma que veio por uma indicação que não tinha nada a ver, né? Eu achei muito legal e tal. Só que para além disso, na terapia feminista tem uma discussão sobre como que essa coisa de valores, né, primeiro, né, a gente parte do princípio de que valores é algo que os terapeutas têm, então a gente não é neutro nesse sentido, né, aquela coisa da ciência neutra e terapia neutra
para terapeutas feministas é falacioso, porque a gente sempre vai estar com um conjunto de valores, né? Seja valores, né, assim, tradicionais, e tradicionais não no sentido pejorativo, mas é isso, tradicionais de aqueles que o senso comum prega, né? A gente tem valores que são valores muito, assim, né, amplos nesse sentido, né? E valores, no caso do feminismo, valores sociais, valores políticos aqui. E aí, uma das coisas que se diz, eu lembro que tem isso, inclusive, num capítulo sobre FAP, terapia feminista, que é bem legal, que é aquele capítulo daquele livro do Kanter, da Mavis e do Bob, que é aquele do capa azul, que eu nunca lembro agora. Eu lembro que ele é, acho que é a prática da FAP, né, em inglês, né? É aquele da Springer. Springer? Acho que é. Enfim, tem um capítulo sobre FAP, terapia feminista, que é um capítulo muito bom, assim, e elas partem especificamente da discussão sobre poder e privilégio, né? Elas pegam um tópico dentro de terapia feminista. Mas elas fazem toda uma apreciação lá sobre terapia feminista, e uma das coisas que elas falam é como que muito do que se repete também é o quanto que a terapia feminista tem essa questão do olhar para a relação terapêutica, né? E uma das partes desse olhar envolve, inclusive, você desafiar certas normas em relação ao poder, né? Porque a gente entende, para começar, né, que tem desequilíbrios de poder na sociedade, né? Existem desequilíbrios entre gêneros, entre raças, e por aí vai. Dentro da terapia, se a gente deixar, também aparece um desequilíbrio desses entre terapeuta e cliente, porque tem aquela coisa, né, de que parece que a gente tem um saber que aquela pessoa não tem. Né? Então é a gente que vai dizer coisas. E muitas vezes as pessoas vêm buscando isso, né? Vêm buscando isso desse jeito, né? Tipo, você que vai resolver o meu problema, né? Tô te pagando uma bala, é você que vai me dizer, né? E eu acho que de um jeito ou de outro isso também aparece às vezes quando a pessoa me busca sabendo que eu sou feminista. Tipo, já ouvi coisas do tipo, vim para você porque você é uma terapeuta feminista, então eu acredito que vai ser um negócio diferente de outras terapias que eu tive, que não eram, e eu senti falta disso, né? O que, assim, né, faz algum sentido, mas eu fico pensando, né, depende do que é essa diferença, depende do que é essa demanda, né? Ou, às vezes, né, assim, tá, eu vim, né, você é terapeuta feminista, não sei direito o que é isso aqui, mas vim tentar, né? Ou assim, eu já recebi umas demandas muito diretas, assim, tipo, qual que é a sua abordagem dentro do feminismo? Que sabe, assim, especificamente, assim, coisas que eu acredito sobre tópicos específicos dentro do feminismo também, né? Porque também tem isso, né, do quanto que as pessoas vão buscar isso porque elas identificam ali que aquilo vai fazer alguma diferença, né? E aí, nesse sentido, eu tava falando isso e abri totalmente um outro parênteses aqui, né? Enfim, no capítulo lá que eu tava falando, no capítulo da Terry, elas falam do quanto que uma coisa que é relevante, que as terapeutas feministas falam, é da gente informar desde o começo, de certa maneira, sobre esses valores, né? Elas falam de um jeito que me dá a entender que é muito daquela coisa da consigna inicial, assim, né, do contrato terapêutico, assim, mas eu já percebi que depende um pouco. Eu vi que na literatura isso varia um pouco do como. Não necessariamente precisa ser exatamente naquele momento, embora eu acho que é um bom momento, né? Que é aquela coisa de, na hora que você está falando lá sobre seus combinados de falta, de horário, de como paga, do Pix, transferência, o que, né? Tudo isso. Pode ser um momento importante para você abrir isso também. Abrir, quais são os valores? No meu caso, eu falo da minha abordagem sempre, assim, eu sempre falo. Vai de novo aí da história da síndrome da impostora, sei lá como isso funciona, né? Eu falo que eu sou analista do comportamento e eu me oriento por uma terapia chamada FAP, né? Não falo sou terapeuta FAP, né? Que é bem mais curto, bem mais simples, mas eu dou essa volta. E aí, geralmente nesse momento eu abro, inclusive, né, para a pessoa me perguntar o que ela acha, o que ela sabe, o que ela quer saber, né? Assim, é bem interessante porque já teve gente que me disse, nossa, fiz terapia antes e não me disseram nada não. Eu nem sei qual que era a abordagem, né? Ou fiz terapia antes e nunca me perguntaram se eu tinha alguma coisa que eu queria saber, né? E isso tem muito a ver com essa coisa desse desafio e essas posições, digamos assim, né? De, essa pessoa aqui, ela tá no poder, inclusive, de me dizer se ela, inclusive, rejeita esses valores, né? Tipo, não quero terapia feminista, não sei não, né? Eu vi que alguém mandou uma pergunta, inclusive, sobre homens, né? Terapia feminista, se existem homens que procuram. Eu tenho, né, clientes que me procuraram por ser terapeuta feminista, e tive também já clientes que me procuraram sem saber que eu era terapeuta feminista, mas mesmo assim estiveram comigo, né? Tipo, isso eram as coisas que não foi um no-go, assim. E nunca tive nenhum cliente que falasse, acho nada a ver, mas mesmo assim eu vou ficar com você,
mas na minha experiência isso, eu já vi colegas que me contaram que rolou coisas assim, né? E na literatura não tem nada que diga, não, terapia feminista é só para mulheres, né? Assim, nada é muito forte, porque eu não duvido que talvez tenha textos que vão defender isso. Mas, desde o começo, inclusive, uma das origens mais fortes da terapia feminista ali de prática, digamos assim, é da terapia familiar, né? Terapia com casais e famílias. Porque, não sei exatamente como foi que isso aconteceu, mas lá nos Estados Unidos rolou muito uma aproximação desses dois lados, assim. De muitas terapeutas familiares também se identificarem com a terapia feminista. Então tem muita terapeuta diretamente com os homens, né, nesses momentos, inclusive porque você vai desafiar papéis relacionados, papéis tradicionais relacionados à masculinidade, né? Então você discutir isso também pode ser de um viés feminista, e aí, dado isso, né, não é uma terapia exclusiva de mulheres, embora, acho que por motivos óbvios, né, a gente vai ligar a isso, né, de que mulheres vão ser beneficiadas, né, de a gente discutir, né, essas questões. Mas, sim, eu tenho mais clientes mulheres, né? A Rosemiga colocou aqui, né? Eu tenho mais clientes mulheres, mas também não sei, viu, gente? Às vezes eu fico na dúvida se isso é porque eu tenho mais clientes mulheres por causa da questão feminista, ou se é porque mais mulheres procuram terapia, né? Porque tem isso, né? A não ser que você faça um recorte muito específico de público, né? A maioria das pessoas tem mais mulheres como clientes. Então, acho que tem também isso, né? Do quanto que não é necessariamente desse lado de cá, é mais do como que as pessoas veem. Às vezes eu me pergunto também sobre isso. Enfim. Murilo. Eu tinha uma pergunta para você, Aline, né? Você estava contando que, né, você tem ali o seu Instagram, né? Lá, psicóloga feminista, né? E aí eu acho que é mais tranquilo quando alguém vem dessa indicação já sabendo dos seus valores, né? Então você já sente ali uma paz na hora de falar dos seus valores, né? Você sente ali que tem valores parecidos, né? Eu no meu trabalho na clínica, quando eu bato de cara ali, eu vejo que clientes têm valores parecidos em relação a pensamento, em relação a, sei lá, ideologia política, ou pensamento sobre vários assuntos sociais, tipo, te dá uma certa paz de você saber que você vai conseguir ter criar essa relação de uma maneira muito mais rápida. Mas e quando você, digamos assim, não se depara ali no meio de uma sessão, sei lá, foi uma indicação que veio da indicação, só sabe que você é psicóloga, né? Começa ali o processo terapêutico, está resolvendo, fazendo o seu trabalho, e aí você se depara com valores bem diferentes ali do seu, né? Por exemplo, pensando no seu trabalho como uma psicóloga feminista, se ali no meio do processo você identifica uma mulher que tem valores mais conservadores, assim, em relação a relacionamento com o homem, casamento, papel da mulher, enfim. Como que você trabalha quando você tem esses valores conflitantes e que, assim, você percebe até que esses valores é justamente o que está causando um problema na vida daquele cliente, né? Como que você trabalha, traz os seus valores de uma maneira também a não prejudicar a relação terapêutica também, não ser uma coisa antiética de você impondo os seus valores, né, para o paciente, enfim. Eu acho que essa é uma coisa que sempre também me parece que é uma pergunta que vai ficar coçando ali no fundo da cabeça, assim, porque nunca aconteceu comigo tão diretamente. Pelo menos não que eu me lembro, que eu acho que é um sinal de que realmente não deve ter acontecido, né? De ter alguém que falasse, não, assim, não são os meus valores, nada a ver, assim, ou ter uma ideologia muito diferente, assim, né, da minha, assim. Já teve pontos de contato, assim, porque é isso, né? Valores é um conjunto, então, dar match em tudo especificamente, você não pode esperar, né? Assim, até é meio estranho, né? E às vezes justamente essa diferença, que inclusive é um ponto que é mais interessante em termos de crescimento até do que se você tem aquilo em comum, né, com a pessoa, de certa maneira, né? Tipo, vira um ponto de você ter uma discussão diferente do que é a pessoa só estar ali numa câmara de eco também, né? E assim, enfim, as duas coisas vão ter vão ter um lugar. Nunca aconteceu comigo assim, né? Mas eu acho que no fim das contas vai ser aquele tipo de coisa que depende muito do como que a gente estabelece uma relação terapêutica com aquela pessoa e quais que são os limites que a gente vai percebendo, né? Assim, não só limites do sentido de percebo que essa pessoa não vai, né, escutar se eu falar disso, ou sei lá, né, eu vou ser antiética se eu entrar nisso, mas até limites pessoais mesmo, né? Tipo, mano, eu não dou conta, assim, eu não consigo, assim, não tô conseguindo ouvir isso, né? Isso aqui é muito difícil de ouvir para mim. Eu já supervisionei casos em que rolou coisas parecidas, assim, tipo, de
do cliente, da supervisionanda, ter esse tipo de conjunto de valores ali muito diferente, disso ser um entrave, assim, ser uma coisa difícil de entrar, né? Mas, no fim das contas, muitas vezes virava um desses pontos aí de onde que vem esse desconforto, de onde que vem isso que eu estou sentindo quando eu escuto, como que eu posso abordar isso de um jeito que essa pessoa vai escutar, e esse como vai envolver diretamente, né, quem é aquela pessoa que está ali, como que é aquela relação, né, e qual que é o melhor momento para fazer isso, né. Esse negócio do qual que é o melhor momento, eu sempre fico também pensando que, assim, né, a gente toma decisões clínicas o tempo todo, né, sobre um monte de coisas quando a gente está fazendo clínica, né, então, assim, se um cliente tem risco de ideação suicida, qual que é o momento que a gente, né, vai acionar um contato de emergência, vai conversar com o psiquiatra, vai reunião com família, sei lá, né, eu estou usando esse exemplo de ideação suicida, que acho que é um desses, né, que a gente está numa pressão ali de tomar uma decisão, né, mas a gente toma decisões menores, né, o tempo todo, como que a gente vai abordar isso aqui é mais importante do que aquele tema, né, a gente toma essas decisões o tempo todo, então eu acho que cabe um pouco isso também, né, no qual que é a decisão que eu vou tomar sobre eu falar desse assunto ou não, abordar essa diferença de valores ou não, abordar essa questão, né, desses valores dessa pessoa e o que isso está afetando na vida dela ou não, né. Eu lembro que o caso, mesmo que da minha supervisão, era um caso de uma mulher bastante religiosa, por exemplo. Então tinha uns valores sobre casamento, e aí tinha um negócio bem complicado, assim, né, de como que era, né, a relação dela com o marido e tal, né, que tinha a ver muito com esses valores. Né? Então ela ia abordando de um jeito que era o que era possível, assim, mas era muito isso, de isso ser truncado, e desse ser truncado, inclusive, às vezes dá para abordar e às vezes não, né? Mas é isso, o quanto que tomar essas decisões, no fim das contas, depende muito, né, do que a gente vai ter de possibilidades naquela relação. E aí eu acho que é, de novo, né, esse jogo de FAP e feminismo aqui o tempo todo, né, do que a FAP me parece que ela instrumentaliza muito bem a gente pra gente olhar pra como fazer isso, né, e pra mim, pelo menos, me ajuda pra caramba. Não sei se respondi. Eu vi que tinha mais perguntas. A Camila me perguntou se eu já sofri hate. Eu gosto da expressão sofrer hate. Cara, eu sempre recebo umas mensagens esquisitas, assim, mas acho que hate, assim, não me lembro, assim. Nada muito que esquentou muito minha cabeça, não, assim. É bem desagradável, né, você receber umas mensagens. Eu recebo muito umas coisas do tipo, vou olhar lá as solicitações de contato lá no Instagram, aí tem um monte de mensagem esquisita, assim, tipo, alguém me mandou um vídeo, assim, sei lá, tipo, é isso que o feminismo faz com as mulheres, e aí é a mulher falando qualquer absurdo, assim, né, aqueles podcasts estranhos, assim, eu recebo direto essas coisas, assim, direto, tipo, sei lá, todo mês pelo menos vai aparecer alguém. Eu lembro que teve uma vez, que acho que foi o mais próximo, talvez, de hate, que quando eu fiz um vídeo sobre o Jordan Peterson, que tá no meu Instagram. Jordan Peterson, para quem não conhece, ele é um psicólogo canadense, que ele é bastante ligado a movimentos de extrema-direita, né, hoje em dia. E só que a questão é que, assim, né, ele tem isso, mas a produção dele sobre psicologia, se você não prestar atenção, não parece que é sobre isso, mas é, né. E aí, eu fiz um videozinho sobre, e eu não sei em que lugar que caiu, mas do nada eu lembro que teve uns 2, 3 dias, assim, que eu fiquei recebendo muita mensagem especificamente sobre esse vídeo, assim. Mas nada também muito, assim, não é aquela coisa que você bloqueia e aparece mais 2, aí você bloqueia e aparece mais 2, mas nada muito... Tipo, eu lembro que o momento mais que eu acho que foi mais organizado foi esse, assim, o resto é umas coisas meio soltas. Tipo, do nada alguém aparece lá e manda alguma coisa. E Fernanda? Falando sobre ser mulher e ser psicóloga, né? A nossa classe tem se diversificado ao longo do tempo, ainda bem, né? Isso é positivo, mas ainda é majoritariamente feminina. E sobre o que você falou do relato de receber várias mensagens seguidas, muitas psicólogas recebem muitas mensagens, ligações, pedidos de ajuda, me ajuda, me dá um conselho, e é muito invasivo, assim. Já aconteceu comigo um tempo atrás, mas nada absurdo porque meu perfil nunca foi muito grande. Mas já vi acontecendo com uma psicóloga falando que ligavam para ela. Então, eu nem imagino, assim, como deve ser para você, como colocando terapia feminista, sabe? Deve ser muito mais... As mensagens, o cunho das mensagens devem ser muito piores, assim. Não, é assim, eu sempre falo que eu ainda não sofri nada, mas eu sempre fico meio na dúvida, assim, tipo, será que um dia vai brotar uma dessas? Assim, eu lembro muito daquele caso que rolou uns anos atrás, né? Foi bem na pandemia de um cara que ele ficava ligando para as psicólogas marcando uma primeira sessão, né?
E aí, enfim, era basicamente situações de abuso sexual serial, assim. Eu nem sei o que deu, inclusive, depois desse caso. Agora que eu tô falando aqui, eu não me lembro se aconteceu alguma coisa com o cara ou não. Eu acho que provavelmente nada, né? Mas eu lembro que foi, né, foi a ponto de que eu lembro que o CFP soltou nota e tal, né? Não lembro se o CFP ou se foi o CRP São Paulo, mas eu acho que o CFP lançou alguma coisa. Porque é disso, né? Do quanto que a gente tá numa profissão de cuidado, a gente, né, é a maioria de mulheres, a gente aprende, né, que é isso, né, tipo, numa situação de, enfim, de necessidade de acolhimento psicológico, a gente tem que primeiro tentar fazer, né, de certa maneira, né, a gente geralmente aprende um pouco isso, né, tipo, primeiro eu tento, assim, né, e nisso, né, na cultura que a gente tem do jeito que está, a gente vai possivelmente passar por umas dessas, assim, né, tipo, tem isso, né, de que, você falou, né, de que eu, como eu coloco minha feminista lá, bem grande lá, já no perfil, para mim fica muito direcionado, eu acho, né, fica muito, isso, para mim é muito, eu consigo ver, assim, rapidamente, que é, tipo, a pessoa me manda mensagem por causa disso, e tem gente que não, né, mas tem essa coisa dos pedidos de ajuda também, que eu acho que aí também tem uma outra coisa, de que, às vezes tem isso, né, com essas intenções, mas também tem quanto que a gente é vista como precisando, né, responder a isso. E aí a gente aprende isso sendo mulher, aprende isso sendo psicóloga, né, e aí aprende que tem que responder, né, de certa maneira, né, e aí na FAP, além de tudo, tem tudo isso, né, de que a gente olha para o desconforto, a gente olha para o que a pessoa está passando, a gente olha para mil coisas, né, e aí por isso que eu acho que, inclusive, de novo, me volta o quanto que é importante pensar na coisa dos valores feministas aqui, porque é isso, eu preciso lembrar que tem limites disso, eu preciso lembrar de onde que isso vem. Eu me lembro muito de um caso que eu tive também de supervisão, que foi um caso que o paciente era um paciente de clínica escola, ele basicamente deu em cima da minha supervisionando, assim, tipo, e assim, primeiro estágio, né, é osso, né, primeiro estágio, a pessoa no primeiro estágio lá e tal, e foi atender um caso, era um caso de um homem, aí ele, enfim, depois de poucas sessões, assim, ele mandou uma mensagem, tipo, chamando ela pra sair, assim, dando uma, enfim, dá uma flertada lá, né, e aí ela chegou desesperada, assim, na supervisão, com aquela coisa tipo, professora, eu não sei o que eu fiz pra deixar, né? E aí eu lembro que, assim, pra mim, de cara, foi tipo, não, peraí, ele foi inadequado, ele não pode fazer isso, né? Não, assim, sabe? Não, peraí, né? Assim, vamos ver se alguma coisa que você pode fazer e tal. Mas, não, ele não pode fazer isso, né? Eu lembro muito, assim, uma coisa que sempre nunca sai na minha cabeça a expressão dela, assim, tipo, dela distensionando, assim, né? Porque é muito aquela coisa de como a gente já vem, né, sabendo que é a gente que vai fazer, a gente tá nessa posição de cuidado, e aí a gente vai fazer, não vai acontecer, né? Então ela já tava ali com aquilo, e eu falei, não, peraí, tem esse lado aqui dessa outra pessoa aqui, poxa, ela tem responsabilidades nesse processo também, né? E, enfim, né, tem o quanto que a gente é atravessado por essas coisas o tempo todo, não tem essa divisão, claro, né? Tipo, não, aqui é porque eu sou feminista, aqui é porque eu sou mulher, aqui é porque eu sou psicóloga, tá tudo misturado o tempo todo. Então, sei lá, é difícil de, né, não estar passando por uma dessas em algum momento, acho. Ai, é isso, né, Aline? Quando a gente tem essa clareza, aí se fala, não, peraí, você não fez nada, né? Então, ele não poderia fazer isso. Uhum. Já faz uma grande diferença. Uhum. É uma grande diferença. E aí, Aline, eu fico pensando, né, porque você tem todos esses valores, então, valores, né, de vida, de quem você é, que dão sentido para a sua prática clínica também, dão sentido para você e tudo mais. E você já se viu, assim, se for pensar, eu não gosto de falar a palavra dor por causa desse marketing desgraçado, mas assim, né, fica nessa coisa, qual é a sua dor, mas que porcaria, mas assim, né, eu tô pensando assim, na verdade, na dureza, assim, o quanto é duro, sabe, o quanto é duro, a gente tem todos, assim, esses valores, e em alguns momentos, quando a gente está, né, diante de determinados clientes, e o quanto, às vezes, isso acaba sendo muito discrepante daquilo, então, você até já falou um pouquinho sobre, né, mas é muito discrepante, mas, sabe, mas isso é duro, é duro eu ter esses valores todos, sabe, não sei se você já sentiu isso, né? Então, sabe, essa dureza mas eu acredito nisso, né? E aí vem situações que clientes, aí CRBs, né, CCRs, que evocam, eliciam
muita coisa ali em você que você fala, putz, Né? E aí? E aí eu tô perguntando, né, te perguntando, assim, não sei se estou conseguindo ser clara na pergunta, mas porque eu tenho brincado muito que eu vou virar veterinária, né? Eu tenho brincado bastante que eu vou mudar de área, fazer outra coisa, cuidar de bicho. Nossa, mas sei não, viu? Deus me livre, já pensou lá o bichinho sofrendo lá também? Não sei se também é tão leve, não, viu? Eu também Não, pior que é verdade, bicho tem tutor, tem tutora, nossa, é verdade. Ai, não, também não me parece muito tranquilo, não. Mas aí, né, mas eu tô brincando, eu fico sempre brincando com isso, mas porque eu tô muito sob controle de que bom que é brincadeira. Eu já recebi eu já peguei um folderzinho. Né? Mas assim, então, porque é algo que nos traz sentido para a vida, é algo que nos é muito gratificante, mas a gente também sofre, né, as consequências dessas escolhas nossas, entre aspas, né? Então, e aí é isso que eu estou perguntando para você, como é que isso aparece na terapia, em alguns casos, como é que você lida com isso? Sabendo que, obviamente, você já disse, tem os limites, não dou conta, então aí eu tenho que encaminhar, tenho que fazer uma outra coisa, né? Mas como é que você vai lidando com isso? Porque eu encontro um mundo, aí estou falando da cabeça da Cláudia, tá? Não é da literatura que estuda muito, né? Mas assim, a sensação que eu tenho é de encontrar um mundo que não entendeu, mundo assim, estou falando de pobres mortais, né? Muitas vezes, mas que não entendeu sobre feminismo, principalmente no recorte do interior, onde eu estou, no interior do estado de São Paulo, né, às vezes um pessoal que tem valores morais, religiosos, muito outros, que se opõem a esse lugar que a gente briga tanto, ou preza tanto, né, que é essa igualdade, equidade, enfim, e isso te evoca e te licia muita coisa. Né? Então, não sei se deu para entender, amiga. Não, acho que sim, eu tô pensando aqui, acho que eu não consigo, tô tentando lembrar aqui o que foram esses momentos, assim. Eu acho que eu tava... Acho que situação de abuso, de maneira geral, é sempre muito puxado, mas não, acho que não só no sentido do quanto que, né, enfim, né, tem toda coisa de vivenciar trauma e discutir isso na clínica, mas do quanto que isso é direcionado de gênero mesmo, eu acho que tem a ver também, eu tava pensando aqui que tem a ver um pouco com a minha história, talvez, de formação também, porque eu contei, né, que eu fui fazer uma residência, e acho que antes disso, na verdade, eu trabalhei no hospital, né, aí, acho que já foram os meus primeiros contatos com isso. Aí depois eu fui fazer uma residência, que era uma residência que tinha muito contato, principalmente com a parte sobre obstetrícia. Então eu tinha muito trabalho de saúde voltado à psicologia perinatal. Então eu tive muito contato com questões que envolviam, né, gravidez indesejada, abuso, né, por exemplo, atendi caso de abuso de menina de 13 anos com um bebê no braço, assim. Atendi casos de estupro, atendi casos de aborto legal, então acompanhamento de aborto legal, né, que era seguida a estupro. Atendi umas coisas muito sinistras, assim, principalmente no hospital, eu me lembro de uns casos muito pesados, assim, né, de que, porque tinha toda uma coisa também de que o hospital que eu trabalhava, ele era referência em várias especificidades, né, de psicologia perinatal, e aí tinha referência em uma formação fetal, então tinha toda a coisa de viabilidade de feto, assim, enfim, era um caso cabeludo atrás do outro. E muitas vezes situações de vulnerabilidade muito grande também, no hospital que atendia ao SUS, né. E aí eu me lembro muito, assim, desses momentos, assim, quando eu penso nisso, porque eu acho que tem muito a ver com uma coisa de uma injustiça muito difícil de ser reparada de qualquer maneira, assim, que é isso, tem uma questão de injustiça em relação ao acesso de saúde sexual e reprodutiva, aí tem, né, esses abusos que envolvem, né, toda essa coisa, né, dinâmicas de poder, assim, né, quanto que você vê isso acontecendo e você tem pouquíssimo poder de fazer aquilo parar, né, assim, de parar de acontecer, né, em várias situações eu tinha poder nenhum, praticamente, né, eu acho que eram os momentos onde isso pega mais, assim, gravidez indesejada de maneira geral é sempre bem puxado, assim, né, se é isso, você tá lá seguindo, às vezes, até como terapeuta também, já na clínica também já lidei bastante também, né, de tá lá seguindo a vida, lá de repente, pá, a mulher ficou grávida, e não era planejado, não foi pensado, não foi nada, né. Acho que são sempre os momentos onde isso me pega muito, porque é isso, são momentos muito marcantes, são coisas que são muito definidoras, são coisas que são muito relevantes, eu acho que é sempre, enfim, vocês verem mesmo no Instagram, eu sempre estou compartilhando coisas sobre aborto legal, sobre, né, legalização, sobre saúde sexual e reprodutiva, muito porque tem a ver, eu acho, com isso, assim, de que na minha formação eu tive muito contato, né.
E que me pega muito também pensar com quando a gente fala pouco. Até a discussão sobre aborto legal mesmo, assim. Eu lembro que quando eu atendia, foi por acaso, assim, eu caí assim, de paraquedas lá, tava eu lá, era eu a psicóloga para atender e eu atendia. E aí eu percebi como profissionais de saúde conhecem muito pouco, não conhecem a legislação, não conhecem como funciona, né? Por exemplo, uma das coisas que acontece é que para uma pessoa pedir, né, solicitar aborto legal num serviço de saúde, ela não precisa ter feito um BO, ela não precisa ter feito a parte jurídica antes, né? Ela pode chegar, contar o que aconteceu e ser atendida, né? E aí o que costuma acontecer é que os profissionais em algum momento vão questionar a história dela e não questionar quando eu digo, tipo, foi isso mesmo. É tipo, né, invalidar, né, assim. Eu tenho as histórias muito difíceis do quanto que, profissionalmente falando mesmo, eu fui percebendo que tem muita dificuldade da gente lidar com essas temáticas, né. E aí é isso, aí tava eu lá, né, assim, eu lá com este conjunto aqui, né, de valores meus, né, que eu tenho contato, que eu estudo, mas você vai ver, tem uma sociedade mesmo inteira em volta que não está olhando dessa maneira, assim, é muito puxado, né? Que aí, nesse sentido, inclusive, né, a clínica, com isso que eu falei, né, de que acaba que muitas mulheres feministas vêm me buscar, né, isso muda um pouco de figura, mas mais ou menos, porque é isso, a pessoa, às vezes, ela tem consciência desses fatores, então ela vem, assim, ela sabe de algumas dessas coisas, ela já traz algumas dessas coisas para discussão. Mas uma coisa é consciência, né? Comportamento verbal, outra coisa é você sofrer as consequências daquilo na sua vida diária, né? Assim, eu lembro de, assim, muito caso, inclusive era isso, né? Tipo, a mulher feminista falando, meu Deus, mas eu sou feminista, eu tô nessa situação, tô passando por um relacionamento abusivo, né, assim, fiz tal coisa aqui, né? Ainda é muito esse contato, assim, muito direto com sentir isso, né? E aí, assim, o que eu faço? Que sei lá. Eu acho que é isso. No fim das contas, me puxa muito para o quanto que esse sofrimento é compartilhado, né? Porque aí eu sendo mulher, assim, acaba me puxando muito para esse lugar, né? E do quanto que eu acho que eu sinto que eu viro essa audiência aqui que vai fazer algum papel de, ok, né? A gente vai falar sobre isso, porque muitas dessas coisas são muito tabu, né? A gente vai ter um espaço seguro o suficiente para você me falar do que você está sentindo, que são coisas muito, inclusive, né, discrepantes, né? Situações mesmo em relação à gravidez, é muito isso, porque aí você aprende a vida inteira que você ser mãe é muito legal, muito lindo, aí você se vê não querendo, né? É muito difícil. E aí se vê não querendo, não é tipo, não quero, ponto. Ai, será? Né? Tem um monte de coisas que vão ser difíceis às vezes de ser escutadas, porque é isso, aí você vai pra cultura, mas você ter filho é uma benção, é porque é lindo, maravilhoso, é porque você fez isso com a sua vida, sei lá, né? Então, é o quanto eu sinto que eu acabo virando mesmo aquele espaço de beleza. É aqui que a gente vai olhar para isso juntas aqui, né? E eu tô olhando junto também. Mas aí eu olhando junto também dói pra caramba. Então é puxado, mas eu acho que acaba sendo muito isso, assim. Acho que a Fernanda levantou a mão também. Eu queria dizer que, junto com a sua fala, que me acalma bastante, inclusive, eu lembro de posts de Instagram que me causam um certo desespero, porque é real. Por um lado, é real. Posts de Instagram que falam que a terapia não cura opressão e injustiça. Isso é verdade. Por um lado, isso é verdade. Por outro, você já falou que antes eu levantei a mão, aí você falou depois, né? É um espaço de audiência, assim. É um espaço onde a pessoa pode ser escutada, onde ela pode ser validada, onde ela pode perceber que foi injusto o que ela viveu, sabe? Então, me dói muito, assim, essas falas me doem muito. Eu sei que elas são necessárias, mas elas me doem muito. Psicoterapia não cura depressão, não cura opressão, não cura injustiça. Toca fundo no meu coração, assim, muito fundo. E assim, eu penso muito disso do quanto que essa fala, eu acho que é isso, ela reconhece o quanto que tem essas coisas aí que estão para além do que a gente tem de limite no nosso trabalho, e também me faz pensar também uma outra coisa, que é o quanto que a gente acaba não só não curando, como às vezes reproduzindo também, né? Tipo, de novo, falas talvez polêmicas. A construção do que é terapia, ela vem uma construção muito de um ideal burguês, de classe média alta, classe alta, blá, blá, blá. Aquela coisa toda de que isso tem a ver com como que a nossa formação funciona também. Tipo, quem tinha acesso a ensino superior, né, sei lá, até 30 anos atrás, no máximo, assim, né,
e de como que esses valores eles vão se refletindo no que a gente faz. Eu sinto que tem muito disso também, tipo, eu não venho desse background, né, inclusive em termos educacionais, assim, né, meu pai fez supletivo para terminar o ensino médio, minha mãe fez faculdade depois de mim, né, então minha mãe tinha o ensino médio, meu pai fez até a quinta série, né, e aí depois fez supletivo, assim. Então eu sempre tive um background de classe média baixa, assim, e aí o meu aprendizado é o aprendizado de não dá tempo de ficar chorando, porque você precisa sobreviver. A minha história é essa, né? Se você ficar chorando muito, você não come, né? Então você precisa levantar aí, né? E aí o quanto de coisas que isso causa subjetivamente, assim, né? O que isso significa, né? De que, né, você não consegue reconhecer, né, o que você sente, você não consegue validar, você não consegue ter espaço também de validação, porque é isso aí você vai falar, e aí, enfim, né, a cultura em volta vai falar essas outras coisas. Eu acho que também tem o quanto que dessa coisa de ser audiência, né, digamos assim, acaba tendo esse lugarzinho de que isso é uma coisa que também foi muito negada, né, e é muito negada, né, para classes sociais que não são essas que fazem parte da construção do que é a psicologia, de como que a psicologia entende que se tem essas limitações. Acho que tem isso também. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu estava dando aula, eu dei aula na graduação por 2 anos. Aí, aquela clássica primeira aula que tá todo mundo se apresentando, e eu tinha umas turmas imensas, então eram umas turmas tipo de 80 alunos, assim. Eu nunca me esqueço que naquela coisa de, oi, por que você fez psicologia, que seu nome, aquela coisa toda. Teve uma aluna que levantou e falou, eu sou fulana e tal. Eu faço psicologia porque onde eu moro não tem nenhum psicólogo, nem da minha cara, nem da minha cor. E eu quero ser uma psicóloga que mora onde eu moro, na periferia, né? Isso vinha de um lugar muito de consciência, assim, dela, assim, né? Tipo, não era uma coisa só, tipo, não tem, eu quero ser, sabe? Era dessa consciência, né? E aí eu fiquei pensando, cara, eu não ouvia isso, não só porque não existia essa consciência, mas porque essas pessoas não estavam lá, né, quando eu estava na graduação, né? E isso foi mudando, e isso muda, inclusive, um pouco, talvez, a gente conseguir tatear de fato esses limites que a gente tem, né? Porque tem esses limites do que a gente tem como prática, que realmente tem coisas que não dá para fazer, mas talvez tenha coisas que dê para fazer e a gente só não tá fazendo, sabe? Tipo, dê para fazer, a gente talvez dê para, pelo menos, inclusive, reconhecer essas limitações e, tipo, tá, mas e aí, né? O que a terapia pode fazer, então, né? E, às vezes, essa coisa desse espaço de escuta, eu sinto que fica um pouco aí, mas, claro, tem outras coisas também, né? Tem o quanto que tem esses limites aí que vão para politicamente, né? Assim, não é a gente que está fazendo as leis, não é a gente que está fazendo as políticas públicas, não é a gente que está fazendo essas coisas funcionarem. Então, a gente tem esses limites o tempo todo. E é puxado. Nós estamos chegando no nosso limite aqui de tempo, né? Então, eu gostaria de... Assim, vocês têm uma última pergunta, comentário para a Aline, para a gente estar encerrando? Fernanda levantou a mão. Eu gostaria de dizer que eu conheci a Aline numa palestra sobre terapia feminista no SIG Mulheres e me apaixonei pela terapia feminista. Gostei muito da forma que você apresentou, Aline, e gostei muito desse encontro. Achei que foi um encontro bem vulnerável, acho que é a palavra, sabe? Eu acho que valeu super a pena estar aqui. Anotei tudo e obrigada pela sua presença. Ai, que bacana, Fernanda. Obrigada pelo feedback aí para o evento. E, Aline, eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome do SIGFAP Brasil, pela sua disponibilidade, pela a sua conversa aqui com a gente. Acho que foi muito bacana. Tem tanta coisa, né, que você traz, que quando a gente pensa na FAP, a gente fica sempre nessa coisa, não tem como, né, ser uma terapeuta FAP, seja o que for esse ser uma terapeuta FAP, mas assim, sem olhar para os valores feministas, né? Então eu acho que isso, a sua fala traz uma grandeza para a relação terapêutica, né, e mostra muito a potência dessa relação terapêutica e como é que a gente vai fazendo um caminho de alguma forma, que a gente às vezes é isso, a gente está impotente porque opressão, injustiça, né, a gente não consegue
está, de fato, saindo do consultório e mudando o mundo, e, né, então eu não quero essas pessoas, não, vamos colocar outras aqui, né, mas a gente consegue, eu acho que, ter muita consciência de como é que esse sofrimento humano que está aí, não necessariamente ele é algo individual, mas ele tem um peso na cultura importante e é muito vivido no coletivo, embora a gente individualize de um jeito muito problemático, né? Então, quanto eu acho que quando você vem com essa proposta toda do feminismo, ou quanto a essa proposta, né, a terapia feminista conversa tão bem com a FAP e com a relação terapêutica, aí a gente vem, né, para assim, uma clareza, para uma consciência de, a gente tem que estar olhando para isso, e a gente precisa estar olhando para essa relação que eu estabeleço com essa cliente, com esse cliente, para que eu não se repita simplesmente toda a opressão que ela já vive, que ele já vive no seu dia a dia, e entender o sofrimento humano para além do individual, mas com esse peso todo, né, do coletivo, da cultura. Então, assim, acho que foi muito, muito gostoso te ouvir, e ouvir toda a sua experiência que você tem na área, né, aí é uma, assim, expert, né, nessa área toda. Então, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Eu tô aqui super fingindo costume aqui, né, assim, né, aí tem Regina, tem a Lê, tem, enfim, um monte de carinhos conhecidos aqui, Elisa, Mari. A Cláudia me chama, eu abro o negócio, que eu tô super fingindo costume, tipo, nossa, aqui só falando isso aqui. Mas, assim, eu tô muito honrada de ter sido convidada aqui, tô muito feliz de participar disso. Muito legal. Obrigada. Foi muito bom, viu? E aí, pessoal, para vocês que estão aqui, nós temos o próximo episódio, o episódio 2, é com a Luana Pereira, e deixa eu só olhar o título que ela me mandou aqui, peraí. Legal demais, se vocês gostaram de eu falando, aí vocês vão amar a Luana, gente, pelo amor de Deus, venham. Exato, ela... Minha conterrânea, inclusive, aquelas. Fazer um bairrismo. E a Luana Pereira, ela vem falar com a gente aqui no segundo episódio, desafios e reflexões sobre vulnerabilidade na clínica FAP. Ela pediu para, assim, ela sugeriu que ela daria um enfoque nessa questão da vulnerabilidade, e Luana Pereira, então, estará com a gente no dia 15 de agosto. Mas a gente vai estar divulgando isso, e assim, é tudo na correria, em cima da hora, sabe? Um dia antes a gente divulga. Né? Depois, nós temos também, no dia 23 de agosto, um terceiro episódio, aí com um Belino Neto, então, um homem que vai estar falando um pouquinho desses desafios todos, né? E ele me mandou um título também, mas assim, eu não vou conseguir olhar o título aqui. E aí nós temos mais alguns nomes já confirmados, a gente só está acertando data. Então, a gente vai caminhar um pouquinho com esse projeto, vamos ver como é que ele impacta as pessoas, e espero que todas essas conversas sejam bem legais. Então, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Aline. E boa noite para vocês, boa semana. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Obrigada, tchau, tchau.